Economia e Negócios. Oferecimento. Banco do Brasil. Seguros com benefícios para você. Olá, estamos aqui com o Economia e Negócios mais uma vez. Eu preciso agradecer demais a sua participação no programa. Você tem pedido para a gente abordar vários assuntos, nós temos atendido. Você tem pedido reprise e às quartas-feiras, além de segunda, estamos também no ar para você. Essa participação é fundamental, porque só assim a gente constrói esse Brasil que a gente quer. Um Brasil que está, sim, lutando pelos seus direitos, cobrando aquilo que quer, e vamos cobrar ainda mais no voto, mas isso é papo para outro dia, porque hoje nosso assunto é economia globalizada. A gente está mesmo vivendo numa economia onde qualquer espirrinho lá na China, uma desaceleração da economia chinesa ou um aumento da economia americana nos afeta diretamente. E é isso que o Brasil tem buscado encontrar alternativas, tanto para ampliar a pauta das suas exportações, como também para ampliar os países com os quais a gente mantém a relação comercial. E é exatamente isso que nós vamos conversar hoje, sobre essa diversificação tão grande e expansão das relações de troca com inúmeros países. Nós vamos mostrar alguns exemplos concretos para você de como ajudar a nossa balança comercial. A gente já sabe que a economia sempre tem um lado da exportação e da importação. E a gente sabe também que isso é uma via de mão dupla, ou seja, quando a gente abre a nossa porta, a gente também tem direito a exigir que abram a deles. E é isso que nós vamos mostrar hoje, falando de Alasca, de Canadá e do continente africano. Nós vamos conversar com o diretor da Alaska Seafood, que tem ampliado bastante as exportações para o Brasil. Também com a presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que propõe mudanças urgentes na política de inserção comercial do Brasil dentro deste cenário global. E, além disso, nós vamos conversar com um estudioso dos problemas africanos. E é com o Mário Mendes Júnior que eu começo a conversar. Por favor, Mário, obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço. Obrigada pelo presente que você me deu, que não foi o livro, foi o conteúdo do livro, que eu já me debrucei, já li. E, aliás, ele está todinho marcado aqui, porque eu vou continuar analisando, vendo. Quando eu escuto uma notícia, vou continuar tentando. O livro do Mário vamos mostrar aqui, Procura-se Jovem Negro para Salvar o Planeta. Mas o que eu quero, vamos ver se a gente está focando bem, estamos. Eu vou começar com você com uma questão que você aborda aqui e que me chama muito a atenção. Depois você fala até do mais amplo, que eu sei que é a tua proposta, mas antes este continente é absolutamente desconhecido direito pelo mundo, né? E nós, mídia, que é onde você coloca uma crítica bem pontual e acho eu justa, distorcemos a realidade desse continente, é isso? Quem é o continente africano? Na verdade, a gente ouve falar de África, geralmente, culturalmente, a gente associa tambores, a gente associa a própria pele negra, mas a gente acaba negligenciando o melhor do povo africano, que não é somente a pele, que não é a cultura musical, mas sim a força de empreender em momentos e ambientes de dificuldade. No Brasil, a gente tem isso enraizado na nossa... Já faz parte do nosso DNA, em virtude até do nosso próprio processo de desenvolvimento, colonização e por aí vai. Mas a África, ela se torna, na minha visão, desconhecida, não só apenas porque ela é separada entre África saariana, África subsaariana, África central, mas sim porque nós estamos falando de países que lá no período de colonização, há muitos anos atrás, foi demarcado quase que na régua. Então, as culturas étnicas, as culturas próprias locais, elas foram basicamente influenciadas pelos seus colonizadores. E quando a gente olha o que é a África, a gente tem uma visão muito para a África do Sul, e cada vez mais a gente vem sentindo que é uma visão distorcida. Por quê? Economias como Angola, Moçambique, Nigéria, possuem um histórico de crescimento
da ordem de 7%. Eu vou te interromper, porque exatamente foi minha primeira marcação dos crescimentos peculiares e grandes desses países. E você coloca Angola crescendo com um produto interno bruto 20% ao ano, um dos maiores do mundo. São Tomé e Príncipe, que aliás tem um livro de um escritor português maravilhoso sobre São Tomé e Príncipe, na sua plataforma petrolífera. Guiné-Bissau, que está criando uma cultura democrática bem forte. Moçambique crescendo na casa dos 7%. Ou seja, a gente está com o PIBinho aí que não chega a 2%, e esses países com muito mais. Nós temos muito que aprender com eles. Essas economias, por que elas estão tão fortes? Em virtude de tudo, na minha visão, pelas pesquisas de mais de 28 países africanos, em loco, eu tenho a sensibilidade de que, a partir do momento que a Europa entrou em crise, esses países voltaram novamente. Eu estou falando disso de uma coisa muito recente agora, muito forte. Começaram a olhar as suas antigas províncias com um olhar diferente. Então, mão de obra extremamente qualificada, que antes eram absorvidas pelos Estados Unidos, antes absorvidas até por grandes asiáticos, elas começam novamente, agora com muito mais força, a entrar novamente na África. Isso faz com que, e aí é muito peculiar da própria vivência local, faz com que o próprio africano se desenvolva para não perder postos, não apenas postos de trabalho, mas sim mercados novos que originalmente eles já detinham. Então, ou seja, a concorrência do empregado internacional faz com que ele busque um desenvolvimento maior, ele próprio africano, é isso? Isso de fato vem acontecendo. Eu não estou falando de assistencialismo, ou assistencialismo americano, assistencialismo europeu, não. Eu estou falando do poder de fato africano, poder negro de fato, que a partir do momento que eles começam a ter postos de trabalho em mercados que deveriam ser deles, isso tem feito uma nova elite cultural, uma nova elite pensante, intelectual, de conhecimento científico mesmo na África. O livro relata muito bem isso. Dessa minha última viagem, talvez dos últimos 6 meses, eu acabei passando por 12 países. Tá? O livro fala de basicamente 22 países com pesquisa em loco. Mas esses últimos 12 países, eu senti na própria população. Citar como exemplo. Eu vim do Malawi até Nampula, que é uma província de Moçambique, que eles falam o trem dos refugiados. E é ali que você sente, de fato, como é que está a economia africana. Então, é comum hoje você ver, na própria conversa local, conhecimentos globais, que há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, basicamente, quando começou a minha vida na África, a gente não via smartphones, e por aí vai. Então, esta nova elite, ela já se torna mais exigente. Deixa eu só fazer um retrospecto, porque a gente acabou não contando para o telespectador, né? Por quê? Quer dizer, você é um cara que vem da área de tecnologia da informação e, de repente, descobriu a África por questões profissionais, é isso? Como é que foi, há quanto tempo, e há quanto tempo, portanto, você está mergulhando nesses países todos? Bom, eu fui, apesar de pouca idade, né, 34 anos, eu fui muito menino para a África. Em 1999, tinha um apoio de cooperação entre um hospital, um grande hospital brasileiro. O Hospital Albert Einstein, liderado por meu grande amigo Cláudio Gulotenberg, que faz uma ação maravilhosa e, portanto, pode falar dele à vontade. Exatamente. Alguns profissionais de dentro do Hospital Albert Einstein, naquela época, tinham parcerias com algumas construtoras portuguesas, no caso, a construtora Somag e uma empresa de engenharia clínica sul-africana, que é a Sigma-Gib. A partir dali, criou-se um grupo pensante para levar o melhor da tecnologia hospitalar, como referência, nítida referência do Hospital Albert Einstein, entre os outros hospitais também, para um hospital que estava sendo construído em Angola, que se chamava Clínica Girassol, que hoje seguramente é um dos hospitais mais modernos da África. Então ali começou a minha vida, praticamente quase 15 anos atrás. Entrei ali, comecei a entender como é que funcionava toda a dinâmica de tecnologia, mas não tecnologia da informação, tecnologia de engenharia clínica, tecnologia para apoio à saúde. E ali, junto com outros pensadores, com outros doutores, eu ainda muito menino, estagiário, tomei conhecimento e aprendi a gostar de engenharia clínica. Muito menino, criamos um produto, uma caixa de transporte de hemocomponentes, sangue, plasma, né?
focado em grandes campanhas de vacinação. E a partir dali a minha vida se deslanchou para o continente africano. E eu venho dedicando, eu devo muito ao continente, não apenas pelos aspectos culturais, mas até pelo próprio aspecto econômico, de empreendedorismo, de fazer as coisas acontecer. A minha vida começou de lá para cá. E esse é o meu grande amor pelo continente. E isso que eu quero abordar para você, para a gente contaminar muitos empresários, porque o que você tem propiciado é um intercâmbio de relação, de tecnologia muito grande. Então, a economia globalizada precisa que o Brasil acorde para tantos países. No caso, neste bloco, nós vamos continuar num verdadeiro continente, o continente africano. E eu tenho aqui a minha primeira pergunta, antes da gente falar um pouquinho dessa cooperação econômica ou intervenção dos outros países no continente inteiro. A minha pergunta é, eu influenciada por Hollywood ou pela mídia internacional, tenho aquela imagem, Ruanda, Etiópia, as pessoas morrendo de fome, ou Angelina Jolie, lá naqueles... em todas as áreas de desabrigo ou de falta de alimentação ou de aidéticos, enfim. Só essas mazelas. Quer dizer, aonde está este cerne, na sua opinião, entre a realidade hoje e o que o mundo enxerga do continente africano? É visível. A grande maioria dos países subsaarianos, que é o objetivo do livro, tratar da África subsaariana, que a gente fala África Negra, são países que a independência, a grande maioria deles tiveram independência em 1975. Então, o processo democrático, ele até foi muito acelerado em comparado com o nosso. Mas muito recente. Muito recente. Então, grande parte da mediatização que se tem hoje do continente africano, excluindo, obviamente, as mazelas de desnutrição e por aí vai, é muito focada no apartheid e no genocídio de Ruanda. Então, os filmes, como Hotel Ruanda e por aí vai, eles focam muito nessa questão de brigas étnicas. É importante eu só voltar um pouquinho sobre briga étnica. Por que existe briga étnica? Porque a África foi imposto, né? Na régua. Então, antes disso, o continente vivia-se em harmonia. Cada um dentro, obviamente, das suas etnias, mas dentro do seu território, com uma economia, inclusive, muito forte dentro daquela atual conjuntura econômica daquele século. Mas por que isso hoje é tão latente ainda? Por causa, obviamente, que a gente não tem uma visão do que a África saariana, como eu já havia falado, do que a África Central, do que a África subsaariana. A gente olha os países subsaarianos, como Nigéria, como Angola, como Moçambique, que apresentam esses crescimentos vertiginosos na ordem de 7%, na média isso deve dar até mais do que isso, a gente tem que excluir esta África da outra África. Quando a gente fala de conflitos, como acontece como no Sudão, esses sim são regiões ainda onde se precisa o processo democrático amadurecer. Mas a África subsaariana, e eu falo com conhecimento de causa, ela está pronta para emergir. E nós, brasileiros... Isso é isso que eu queria. Pronta para emergir, para fazer negócio conosco. Nós estamos aproveitando? Estávamos aproveitando, mas os chineses abriram os olhos. Foram lá e... é meu, é isso? Literalmente abriram os olhos mais do que nós. Estávamos, sim, num ritmo bastante acelerado de relação com a África. Ainda temos uma boa relação com os países africanos, mas estamos perdendo mercados para os chineses. Só que nós temos uma diferença muito grande. A gente fala de Angola e Moçambique, a gente tem o idioma, que é o mesmo que o nosso. A gente tem, historicamente, relações bilaterais muito fortes, muito latentes. As nossas construtoras são muito presentes, menos hoje do que antes, mas ainda são muito presentes. Então, na minha visão, quais são os setores hoje que nós estamos deixando a onda passar? Construção, não preciso falar, que estamos deixando. Telecomunicações, com muito pesar, estamos deixando passar talvez a maior força, o que vai girar a economia dos países subsaarianos nos próximos 10 a 15 anos, certamente será a revolução das telecomunicações. O que nós passamos no Brasil em 2001, que tudo que hoje nós usufruímos de internet, de telefonia, de mobilidade, está acontecendo na África nesse exato momento. Então nós, como empresários,
como empresários, principalmente do setor de telecomunicações, infraestrutura básica, nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, este, na minha visão, é o maior desperdício que nós deixamos. Quer dizer, construção é absurdo. Nós estamos na África há no mínimo 30 anos ali construindo. Desde 1975, e estamos parando. forte. Quer dizer, você tem Andrade Gutierrez, em vez de ficar com os escândalos aqui, olha, eu estou falando um pouquinho demais, mas com os escândalos de desvio de verba por obras públicas, etc., vamos construir, ajudar a construir a África e ganhar dinheiro com isso, não é? Certamente. Telecomunicações, nem se fale. Telecomunicações. E quando a gente olha para as questões de tecnologias da saúde, são absurdas. O Brasil ele é pioneiro quando a gente fala em produção de fármacos para controle de malária, para HIV, realmente para tratamentos de soros positivos e por aí vai. E qual é hoje a maior população que necessita disso no planeta? É o continente africano. Criar uma fábrica, uma indústria hoje de biotecnologia com tecnologia brasileira hoje na África é possível, é fácil para as companhias hoje brasileiras. Tem políticas para isso, há acordos bilaterais que respaldam todo esse mercado. Então, o que há é uma crise de confiança, mas essa crise de confiança é apenas porque os mercados africanos não são bons? Não, acho que o mundo já acordou de que o mercado africano é bom, é potencial e vai crescer, mas é uma crise de confiança local. E vamos falar uma coisa aqui entre nós, e depois falando do nosso irmãozinho aí do lado, que é a Argentina. Está muito diferente disso? Quer dizer, a gente fica bajulando a Argentina quando ela muda o humor e se paga ou se compra da gente a todo momento. E a África talvez não seja tanto assim, né? Se a gente comparar, você diz Argentina-África. Argentina-África não há expressão, né? Como Estados Unidos e, infelizmente, Estados Unidos e África também não tem. África subsaariana não há expressão dos Estados Unidos lá, a não ser com assistencialismo, realmente, com as ajudas humanitárias. Mas eu não vejo um desenvolvimento americano e, da mesma forma que eu não vejo um desenvolvimento argentino dentro do continente. Eu ficaria conversando horas com você, mas o tempo da gente é curto. Eu tenho uma pergunta. Eu detesto ficar na base do culpados ou etc., mas você acha que, quando você diz temos acordos bilaterais, etc., e estamos perdendo a oportunidade. Está faltando mais uma visão e uma confiança de governo ou do setor privado para as nossas relações com os países africanos aumentar? A gente depender, historicamente o empreendedor brasileiro, se ele dependesse apenas de ajuda do governo e apenas de incentivos governamentais, ele não teria chegado onde ele chegou hoje. O que falta realmente é crise de confiança, a gente ter coragem para olhar para o nosso mercado. Às vezes, até na nossa própria férias de final de ano, a gente usar um pouco disso para conhecer outras regiões do planeta. E aí é com base nisso que surgem as oportunidades. Isso foi comigo, que tive uma visão em um determinado momento da África, acordei para a África e hoje eu vivo do continente africano através das minhas empresas e através do próprio relacionamento que eu tenho. Então, de fato, que é expandir a mente, não olhar para o óbvio, olhar para o que não parece óbvio muitas vezes. Maravilha, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E eu vou fazer um outro alerta também para as companhias de turismo. Tá? Eu já fui à África 3 vezes em locais diferentes, mas toda vez que eu quero fazer algum grande safari apenas fotográfico, tá? Que eu não faço outro tipo de hipótese alguma, muita gente fala, você está preparado? Olha, vai faltar água, olha, você vai dormir não sei aonde. Eu não perguntei isso, eu quero conhecer a natureza. Portanto, vamos deixar de tentar vender a Disney, que também é um bom destino, mas vender também para ampliar os olhos dos nossos empresários, outras regiões. Hoje mostrando as oportunidades que o Brasil está perdendo para ocupar mais o espaço no mercado internacional. Por isso, eu vou conversar agora com a presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Esther Dônio, que propõe mudanças urgentes na política de inserção comercial do Brasil. Obrigada, Esther, por estar aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Mudanças, o que precisamos mudar? Já vou de cara, a gente falou de África antes e pelo jeito precisamos mudar muita coisa. No caso Brasil-Canadá, eu citei o país que eu amo de paixão. Tem 2 lugares no mundo que eu moraria. Um deles seria Vancouver. Também, né? Ruim, né, minha escolha? O que precisa mudar, Esther? Não é que precisa mudar, o que precisa é aumentar. São 2 gigantes que, na verdade, se conhecem pouco. O relacionamento Brasil-Canadá começou no final do século XIX. É recente, né? Historicamente Historicamente recente, mas bastante importante.
com a instalação do bonde elétrico na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Foi uma contribuição importante que o Canadá fez para o Brasil, e a partir daí as relações começaram e sempre existiram, mas elas são ainda tímidas. O que precisa é aumentar esse relacionamento de comércio. Você acha que tem, porque eu sempre brinco que os Estados Unidos às vezes faz mal para os co-irmãos, quer dizer, para cima e para baixo, para o México e para o Canadá. Tem um pouco disso, quer dizer, o encantamento, o extremo conhecimento, a relação tão forte faz com que a gente não tenha os olhos, ou até a negligência mesmo do próprio Canadá, que não vem aqui ofertar coisa, a gente que não vai lá oferecer. O que falta é um pouco mais, você tem razão, de conhecimento e distinção entre... Acho que existe aquela percepção de que tudo que está para cima do México é América do Norte e é tudo a mesma coisa. Assim como tudo que está para baixo é América Latina e é a mesma coisa. E não é. As culturas são diferentes, o comportamento é diferente, a origem dos países, a história dos países é bastante diferente. E é isso que precisa ser conhecido pelo empresário brasileiro, que precisa conhecer o Canadá e o empresário canadense, como ele se comporta, como ele faz negócios, da mesma forma que o canadense... Eu queria encontrar, por exemplo, Maple Shrimp, aquele negocinho que a gente põe que parece um mel, mas é só da folha do plátano, na verdade, né, Canadá? Em todos os supermercados brasileiros e não tem. Então está faltando o quê? Está faltando o empresariado mesmo se relacionar mais, e aí é o papel da Câmara, né? Sim, a Câmara, que este ano completa 40 anos de existência, tem um papel muito importante em incentivar e proporcionar meios para que os empresários possam conhecer melhor as oportunidades, enfrentar as dificuldades e conhecer quais são os limites, qual é a burocracia que existe lá, que existe aqui, que nos dois países existe. Daqui dá de 10-0, né? Depende do setor, depende muito do momento em que se pretende fazer uma importação ou uma exportação. Mas eu acho que mais do que o quanto de burocracia existe, é conhecer e entender quais são os caminhos para que cada empresário, cada setor da indústria ou do comércio possa chegar do outro lado. Esther, no bloco anterior a gente conversou sobre o continente africano e ele disse claramente as oportunidades que estamos perdendo em alguns setores. Quer dizer, no caso com o continente africano, construção civil, toda a área de telecomunicações e também outros segmentos. Mas vamos pegar esses dois. No caso do Canadá, o que você acha que... Quais são os segmentos que teriam que estar assim, urgentemente já explodindo e que você vê interesse de empresário canadense para vender ou prestar serviço no Brasil e vice-versa? O Brasil precisa exportar mais produtos acabados, produtos mais elaborados, além de matéria-prima só ou de commodities. E para isso, a Câmara de Comércio tem um papel importante. Nós estamos exatamente agora criando grupos de trabalho específicos. E junto com a Apex, estamos fazendo um projeto piloto para, em 2014, fazer a primeira investida nessa área que abrange indústria de matéria plástica, eletrodomésticos, utensílios domésticos, para que sejam exportados para o Canadá. O Canadá é um país com poucos habitantes, comparado com o Brasil, porque tem 35 milhões de habitantes. Porém, que é, na verdade, aquisitivo altíssimo, portanto, a gente quer vender para eles, exatamente, né? Exatamente. É um país que tem um potencial consumidor muito grande e existe muito interesse em negociar com o Brasil. Os governos também têm feito acordos recentes, a partir da visita do primeiro-ministro do Canadá em 2011, foram firmados vários acordos entre Brasil e Canadá, exatamente para incentivar mais o comércio. Tanto na área de ciência e tecnologia, que o Canadá é um dos primeiros países em tecnologia e pode colaborar muito. O Brasil tem todo o interesse nos seus programas de tecnologia também. Existem áreas como mineração, como educação. Você sabia que no ano passado o Brasil foi o país que mais enviou estudantes para o Canadá? E o Canadá foi o primeiro país a receber a maior parte de estudantes. Foram 22 mil estudantes brasileiros para o Canadá. Eu acho excelente, porque nada contra a Austrália,
mas vai aprender inglês na Austrália, voltar com aquele sotaque horroroso, vai aprender inglês e francês lá no Canadá, é ou não é? Que é muito melhor. Além dos cursos de formação daí universitárias, né? Que é o que você está falando também, que deve ter de graduação e pós, né? Foram cursos de idiomas, e aí se inclui a maioria em inglês, mas até bastante francês também, graduação e pós-graduação nas várias províncias do Canadá. Vamos dizer, meu programa, e obrigada pela audiência, está crescendo cada vez mais, mas mais do que numericamente, a gente tem uma medida muito forte de qualitativo, ou seja, ele é visto por muita gente que faz negócios, é um programa focado. Portanto, quem está nos ouvindo no Brasil inteiro, no exterior, pegando parabólicas do mundo inteiro ou pela Record Internacional, que a gente passa em vários países e quiser entrar nesta lista que vocês e a APEC estão montando de exportadores, então, como é que eles fazem? Entra em contato com a Câmara de Comércio? Entra em contato com a Câmara de Comércio, que a Câmara de Comércio é um ponto... Essa nossa Câmara de Comércio é uma Câmara de Comércio bilateral mesmo, em que temos empresários brasileiros querendo fazer negócios com canadenses e empresários canadenses querendo fazer negócios com o Brasil. E é uma Câmara que reúne apenas entidades privadas, ou seja, não tem qualquer influência dos governos, não tem qualquer participação governamental ou de partidos. Então, é só comércio. Entre em contato com a Câmara, que nós podemos, através dos comitês, auxiliar essas empresas. É legal você falar bilateral mesmo, você enfatizou, porque realmente as câmaras normalmente é assim, todo mundo só quer vender para o Brasil, né? A gente quer estar com as portas abertas, quer aumentar as nossas importações, mas nós estamos precisando exportar, né? Então você detecta de cara oportunidades que você me disse na área de utilidades domésticas, né? Quer dizer, potes e material plástico, isso já está detectado como uma grande oportunidade, é isso? Produtos para produtos hospitalares, produtos para a indústria farmacêutica, alimentos em geral, quer dizer, enfim, o Brasil é um grande fornecedor de alimentos para vários países do mundo e será bastante para o Canadá. Alguns equipamentos, e na verdade nós importamos mais equipamentos acabados do Canadá do que fornecemos. Então, esta volta via de duas mãos que nós queremos alcançar também. Você tem ideia de aonde podemos chegar? Qual é o número? Na minha pesquisa eu não achei um número convincente do comércio entre os dois países. Qual é hoje? Hoje a balança está perto de 7 bilhões de dólares norte-americanos. Onde podemos chegar é impossível prever. Porque, mas você tem uma meta aí como presidente da Câmara. Veja, nós gostaríamos de dobrar imediatamente, mas não depende, evidentemente, só da Câmara de Comércio. Nós estamos nessa nova empreitada, digamos assim, o trabalho que estamos preparando para os próximos 40 anos da Câmara é de crescer mais e mais. Depende, evidentemente, da economia mundial e de outros fatores que não estão no nosso alcance, mas nós esperamos esperamos dobrar imediatamente. Esther, eu achei ótimo você falar nos próximos 40 anos, porque eu quero estar aqui, é claro, e você também. Aqui vindo, e a gente faz um balanço, tá? Encontro marcado, a gente vai fazer outros, mas o grande encontro daqui a 40 anos está fechado, combinado? Tá ótimo. Obrigada, Esther. A gente vai para outro rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Agora, antes, eu tenho que convidar o meu querido amigo Ricardo Camargo, este sim. Não para de arrumar mala e de fazer todas as franquias da ABF fazerem terem a ideia, fazerem viagens sem parar, mostrando a capacidade que tem de internacionalização. E as franquias estão em alta, sim, de acordo com uma pesquisa recente. A cada hora, 3 franquias são inauguradas no Brasil e no mundo, então eles também não param. Com você, Ricardo. Olá amigos, olá Fátima, bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia ABF. Até o final deste mês, encontram-se abertas as inscrições para o Prêmio ABF RDI de Design. Este prêmio visa salientar e destacar as empresas que operam com design dentro da sua estrutura gerencial.
A gente sabe que hoje parte do crescimento das empresas deve estar fortalecida por lançamento de produtos, incorporação do design ao seu sistema de gerenciamento, e isso faz com que a gente tenha esse prêmio em destaque. Este ano teremos várias categorias, uma delas inovação do ano, teremos também design do ano, design sustentável e também pela primeira vez a análise de promoção dos pontos de venda dentro da estrutura do ambiente da loja. Este prêmio também tem um reconhecimento internacional. As 6 primeiras empresas classificadas estarão participando de um evento internacional em janeiro do próximo ano em Nova York, durante o NRF, a principal feira de varejo do mundo, e onde a BF sempre leva uma comitiva, e este ano de 2014 não será diferente. Mais informações sobre esse prêmio você pode obter no nosso site abf.com.br. É com você, Fátima. Nessa nossa volta pelo mundo, mostrando oportunidades, mercados locais, onde a gente não está prestando tanta atenção. Já tivemos no continente africano, já tivemos no Canadá, e agora a nossa viagem vai ser lá um pouquinho mais em cima, Alaska Seafood. Nós vamos conversar com o José Madeira. Você, presta atenção, que são mercados que você talvez esteja negligenciando e que nós podemos ganhar muito dinheiro. E é você que vai me contar como. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu sei que a ideia inicial é vender pra gente, né? Sim. Mas eu não quero só isso. A gente vai continuar nesse caminho, mas vamos falar do todo. Primeiro, lógico, frutos do mar, o quê? Quando eu comecei a ler o seu material, eu falei, mas que são essas coisas? É o que lá dá e aqui não tem, é isso? É o que acontece, Fátima. Nós somos da agência do governo do estado do Alasca, Alaska Seafood Marketing Institute. Somos uma agência governamental que promove os peixes e frutos do mar cuja origem é no mar do Alasca, né? O Alasca tem uma grande extensão de mar. O território do Alasca é 3 vezes o tamanho do estado de São Paulo, né? O estado do Alasca. Uma população de apenas 600 mil habitantes. Também, né? Também, exatamente, Também, né? naquela extensão, né? Então, é uma das últimas fronteiras do mundo hoje, onde você pode dizer que está longe de poluição. Pela Constituição do Estado do Alasca, é proibido criar peixe em cativeiro no Alasca. Todos os peixes são selvagens, criados de uma maneira natural e sustentável. Então, essa é a mensagem que o escritório está aqui no Brasil há cerca de 1 ano e meio, que a gente vem trazer para o público brasileiro. Você falou exatamente uma questão que eu queria discutir, que é o natural e sustentável. Quer dizer, os donos da teoria hoje em dia contrária, né, de que você deve criar em cativeiro, falam, ok, não é natural, mas é muito mais sustentável, porque eu não estou correndo risco de acabar com algum tipo de espécie ou de desequilíbrio ecológico, etc, etc. Mas por ser uma agência governamental, imagino eu que vocês tenham toda uma programação de pesca e que ela não seja aquela pesca igual dos japoneses que me dá arrepio. Exatamente, você tem toda a razão. A indústria pesqueira no Alasca é a indústria que mais emprega no Alasca. Então, esse próprio conceito de sustentabilidade e de preservação dos recursos pesqueiros, isso existe no Alasca há várias e várias décadas. O conceito de sustentabilidade surgiu no Alasca, então todos os tipos de certificações e fiscalizações, seja a nível estadual como a nível federal, cada barco no Alasca tem um fiscal que regulamenta a quantidade de pesca que é permitido. As empresas têm cota por tipo de espécies, por tipo de pesca. Então, é extremamente regulamentada. Praticamente se pesca 10% a no máximo 15% de cada espécie disponível. Praticamente 85% das espécies fica no mar. Então, essa preocupação de garantir os recursos naturais para gerações futuras, isso é uma preocupação do Estado há várias e várias décadas. Então, esse conceito de sustentabilidade está muito incutido no Alasca, nos Estados Unidos, vários consumidores mundo afora que preferem produtos que vêm de uma forma natural e sustentável. Como se dá hoje esta relação de troca? A gente tem no Brasil algumas queixas internacionais muito fortes e muito razoáveis, como a nossa burocracia,
como a dificuldade, no teu caso, imagino eu, imensa da questão dos nossos portos. Quer dizer, se um navio seu ficar esperando uma greve ou poder atracar porque um porto está lotado, você provavelmente pode perder a carga inteira que tem. Então, como é que está isso? Quer dizer, hoje você está partindo quase de um zero, quanto vocês vendem, quanto vocês querem, quanto depende dessa burocracia e falta de infraestrutura. E sei que você é governo, você não pode falar tão mal do Brasil, mas um pouquinho só, vai, para a gente corrigir o erro. Não, a questão, né, como nós somos uma agência governamental, nós fazemos promoção da origem do produto. Nós não somos uma empresa que efetivamente comercializa os produtos. Então a gente trabalha com a indústria pesqueira do Alasca, até com os nossos parceiros no exterior. Nós temos vários escritórios espalhados mundo afora, então nós identificamos potenciais parceiros aqui no Brasil, vamos ajudar eles a fazer a promoção da espécie, do peixe, fazer promoção no ponto de venda, fazer mídia social. O que é mais focado para vocês? É direto no ponto de venda do supermercado, os grandes atacadistas, como é que vocês vão trabalhar? Com o nosso parceiro. Por exemplo, hoje nós temos cerca de 6 a 8 empresas no Brasil que vão começar a importar o peixe do Alasca, processar e vender no ponto de venda, nos supermercados ou para food service, com a marca deles. Então é a marca da empresa importadora brasileira ou efetivamente alguma empresa do Alasca que está exportando para algum supermercado brasileiro ou para alguma outra empresa que vai processar esse peixe. Então no Alasca hoje nós temos cerca de 280 empresas pesqueiras, desde aquela muito pequena, que às vezes é um pequeno barco, talvez poderia dizer nem que é uma empresa, mas um barco pesqueiro, até empresas enormes que têm cotas para pescar. Então, o nosso trabalho é exatamente fazer essa ponte entre a indústria pesqueira do Alasca e o mercado consumidor brasileiro, através de parcerias. Então, essas dificuldades, quando mencionou portuária, de logística, isso como que morra aqui com o parceiro brasileiro. É um problema que é para todo mundo no Brasil, não é simplesmente para os nossos parceiros. Claro, né? Mas a ideia de vocês é reforçar mais com grandes importadores, é isso? Exatamente. O que acontece, se você olhar, nós fizemos um estudo longo, há cerca de 2 anos atrás, sobre o crescimento do consumo de pescados no Brasil. Se você olhar uma década atrás, o Brasil consumia cerca de 5 quilos per capita por ano, né? Uma década agora, o ano passado, isso dobrou, estamos a 10 quilos per capita. Se você olhar o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, são 12. Tá? Os Estados Unidos é 24, temos países como o Japão, que é 58, Portugal, 60. Então, o consumo de peixe no Brasil, apesar de pequeno ainda, está abaixo do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, ele tem montado um crescimento muito grande. Então, o peixe ele tem ocupado espaço no prato do brasileiro em relação às outras proteínas. Então, a gente está exatamente, o governo brasileiro tem feito campanha, por exemplo, a Semana do Peixe, que começa agora em setembro, para exatamente mostrar para a população brasileira o benefício do consumo do peixe. Porque nós somos um país carnívoro, né? Então, a gente está apostando muito nesse crescimento, a gente tem feito muita campanha para mostrar para o consumidor da importância do consumo de peixe e a questão também da sustentabilidade do aspecto selvagem do Alasca. O peixe selvagem tem um grande diferencial de um peixe de cativeiro. O nosso peixe, ele vive livremente, então ele tem um teor de gordura muito inferior do que o peixe de cativeiro. Ele não toma antibiótico, porque está no mar, ele não tem hormônio de crescimento. Então, ele é exatamente alimenta de fitoplâncton, outras espécies, né? Então, é um peixe considerado premium, tá? E enfocando sempre a questão, o nosso mote é sempre a questão do peixe ser selvagem, proveniente de uma pesca natural e sustentável. O fator que pode acelerar ou inibir esse crescimento ou esse volume vai se chamar provavelmente relação custo-benefício ou preço, numa questão básica, porque a gente viu o crescimento tanto do consumo de carne, de frango, quanto carne bovina, muito atrelado a preço. Seu preço e o preço do peixe do Alasca
vai ser muito maior, lógico, está importante, mas é muito maior. Como é que vai ser essa questão, essa correlação, na sua opinião? Não, não é maior. Inclusive, quando você compara, por exemplo, existem várias espécies de peixe. Por exemplo, espécies muito conhecidas aqui no Brasil como o salmão, né? O mercado de salmão no Brasil ele é relativamente recente, talvez a gente está falando dos 15 anos, e é o salmão do Atlântico, proveniente praticamente 100% do salmão que vem do Chile. Então, no Alasca, nós temos 5 espécies de salmão selvagem. Então, nós temos salmão que custa mais barato do que o salmão que está no mercado brasileiro hoje. Tem salmão que tem o mesmo preço e tem salmão que custa mais ou menos uns 20% a 25% mais caro, que são as espécies mais nobres, que é o salmão real, né? E o salmão da espécie sockeye, conhecido como salmão vermelho. Então a gente está falando de peixes, seja, uma gama que você pode exatamente ter valores inferiores ao preço praticado no mercado brasileiro hoje, com o salmão do Atlântico, até as espécies mais nobres, né? Porque o salmão selvagem, exatamente, você tem que diferenciar ele pela espécie, não simplesmente falar que ele é um salmão selvagem e comoditizar o produto e chamar ele simplesmente de um produto. São vários produtos. Esse tal diferencial em ter uma agência promotora como vocês. Quer dizer, você fala, eu vou encerrar o programa porque já está na hora, mas morrendo de vontade de me deliciar com o salmão selvagem. E querendo que o Brasil aprenda a fazer esta divulgação daquilo que tem com tanta empolgação quanto você. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, né? A gente está sempre aqui com o nosso encontro marcado. Um encontro que inclui também o nosso consultor, o nosso analista, o homem que cuida dos seus problemas. Luiz Stockler, é com você. Boa noite, Fátima. Temos aqui uma pergunta de Gustavo Lopes, de Sete Lagoas, que pergunta por que o carro no Brasil é mais caro que em outros países, né? E também se vale a pena comprar carros de marcas já consolidadas no país ou não. Bem, por que o carro é mais caro no Brasil? O motivo é um só, os impostos. Os impostos que incorrem sobre o setor automotivo brasileiro são enormes. Dizem, e o governo diz isso também, que é entre 20% e 40% os impostos sobre o que a gente paga num carro. Então, se a gente paga 100 mil num carro, de 20 a 40 mil são impostos. Diversos impostos, imposto de renda, IPI, ICM, uma infinidade de impostos. Mas, na realidade, se você fizer a conta comparando o preço do carro do Brasil com o preço do carro da Argentina ou do México, a gente vai perceber que esse número não é bem o que se publica, o que se fala. Um carro no Brasil, comparando o preço do mesmo carro do Brasil com a Argentina ou com o do México, a gente vai ver que a carga tributária que está embutido no preço que a gente paga do carro vai de 50% a 70% do valor do carro. É um absurdo que a gente paga de imposto e, além do mais, sobre um produto que todo mundo está querendo comprar e que, às vezes, é até um produto de necessidade, né? Essa é a primeira parte da pergunta. Agora, a segunda, se vale a pena comprar ou não um carro de uma marca já consolidada. Olha, se essa marca tem condições de oferecer para você a assistência técnica quando aquela peça quebra ou a mão de obra, não tem problema nenhum. O que não dá é para comprar um carro de um grupo que começa a importar esses carros e não tem como dar assistência técnica na hora que você precisa. É com você, Fátima. Obrigada ao Luiz Stockler, obrigada a você, telespectador, que tem nos prestigiado sempre, você sabe, encontro marcado toda segunda-feira, às 10h45 e nas quartas-feiras, um pouquinho depois das 11, a gente também está com reprise para você. Até mais.